Graça e paz. Que bênção, queridos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece, que você já leu, mas você não vai se lembrar, porque é um improvável. É Sangar, um homem que é muito improvável e talvez desconhecido, que está na Bíblia. Então hoje nós estamos no terceiro episódio da nossa série de improváveis. Prepare-se para o que Deus vai falar ao seu coração. Glória a Deus! Olha que bênção que nós estamos aqui neste novo episódio da série Improváveis. E nós vamos falar sobre uma pessoa que talvez não seja tão conhecida, mas tenho certeza que você já leu. Tenho certeza. Talvez você pode achar o nome estranho, falar, mas está na Bíblia isso? Está na Bíblia esse nome e essa pessoa. E Deus o usou. E você, tenho certeza que vai atingir o seu coração. Por que vai atingir o meu coração? Porque você talvez pense que você não é um escolhido de Deus. Que Deus não pode te usar porque você é uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tem algumas características, uma pessoa que talvez não tenha um nome tão famoso ou que seja conhecido, mas Deus conhece a sua vida. E isso tenho certeza que vai falar ao seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa chamada Sangar. Sangar, este nome significa o homem da espada. E ele está na Bíblia? Está sim. Está em Juízes, capítulo número 3, no verso 31, e Juízes, capítulo número 5, no verso de número 6. Mas eu vou ler especificamente o capítulo 3, no verso de número 31. Então preste atenção o que diz a palavra e vamos olhar para este improvável homem hoje. Alguém que talvez você nem conheça e Deus o usou muito. Preste bem atenção. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 filisteus com uma aguilhada de boi. E também ele libertou Israel. Olha, eu não estou falando de Samuel, eu não estou falando de Sansão, eu estou falando de Sangar. E você fala assim, mas ele fez isso? E olha como foi cumprido esse capítulo, né? Nós lemos um verso com este homem, e a Bíblia pouco fala sobre sua família, não dá uma origem. Ele não era um sacerdote, ele não era um rei, ele não era um homem letrado, não, diz que ele era apenas, com certeza, no nosso pensamento, um agricultor, um criador de gado, porque ele estava com um aguilhão de conduzir gado nas suas mãos, mas ele libertou uma nação. Isto é muito improvável. Você fala assim, mas isso é possível? Isto é muito possível. Deus gosta das coisas impossíveis. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E você talvez esteja se sentindo assim, pequeno na sua vida. Fala, ninguém lembra de mim, ninguém pensa em mim. Eu sou aqui, trabalho aqui nesse escritório, ninguém olha para mim. Eu trabalho nessa escola, ninguém olha para mim. Eu trabalho nessa empresa, poucos me veem. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Muitas pessoas perguntam assim, quem é você? De qual família? E Deus não faz essa pergunta. Deus, ele pergunta assim, está disposto? E esta questão que eu quero colocar agora para a sua vida. Você está disposto a ser um outro improvável de Deus? Talvez um Sangar, né? Meu nome não está na Bíblia, mas o dele está, Sangar. Olha que tremendo este homem que pouco nós sabemos, não conhecemos sua família, o seu pai não era um rei, não era um sacerdote, nada de real nele,
não tinha nenhuma característica fantástica que eu posso dizer assim, olha, esse Sangar já foi preparado. Não. Moisés, ele foi até preparado no palácio do rei, mas Sangar não. Sangar estava ali na dele. E veja o que aconteceu. Veja que tremendo como este homem foi usado. Porque ele também, a Bíblia aqui não está dizendo que ele tinha um exército ou tinha uma espada, mesmo o nome dele querendo declarar um homem da espada, é isso que significa o seu nome. Mas ele não tinha um exército, ele não tinha uma espada, ele não tinha uma queixada de jumento como Sansão nas suas mãos, ele não tinha um cajado nas mãos como Moisés, ele não tinha nada disso. Ele era um homem que tinha um aguilhão nas suas mãos. Portanto, não era uma arma poderosa que ele tinha nas suas mãos, nem uma dinamite, apenas um aguilhão, algo pontudo, que ele conduzia o gado. Nós, às vezes, queremos ter algo muito poderoso nas mãos, ou ter força financeira para podermos fazer alguma coisa. Não. Sangar, um improvável, completamente improvável, tinha nas mãos apenas um instrumento do seu trabalho. Exatamente isso, um instrumento do seu trabalho. Não tinha mais nada além disso. E aí eu coloco aqui, o que você tem nas suas mãos? O que você pode entender que tem nas suas mãos? E é isso que nós devemos lutar com aquilo que temos na nossa vida. Lutar com aquilo que temos. Por que lutar? Lutar para conquistar, para abençoar, para salvar a nossa casa, a nossa família, para trazer salvação aos nossos amigos. Nós devemos lutar contra todas as forças do maligno para podermos implantar o reino de Deus cada vez mais na nossa vida e na vida das pessoas, para sermos abençoadores, sermos libertadores. Isso é muito importante. Mas, continuando com Sangar, se eu olhar para ele, eu falo assim, mas esse homem era um improvável, um agricultor, um homem do gado, alguma coisa assim, ele tinha um aguilhão que tocava o gado. Por que ele será que decidiu transformar o seu instrumento numa arma? Porque ele queria lutar pelo seu povo, lutar pelo povo de Deus. E nós precisamos entender isso. Deus usa improváveis para trazer libertação. E ele trouxe libertação para uma nação, a nação de Israel. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar. Do mesmo jeito que usou Sangar, Ele quer nos usar. Ele quer nos abençoar. Ele quer trazer o sobrenatural sobre a nossa vida. E nós não precisamos de muito, nós precisamos apenas dizer, sim, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. É muito importante que Deus receba o nosso sim. Receba o nosso sim. Sangar decidiu lutar. E olha, aí nós podemos parar e pensar assim, puxa, mas Deus usou Sangar, um homem de gado, um homem da terra, um homem com aguilhão nas mãos. Sim, Deus usa aquilo que o mundo despreza. Talvez você esteja se sentindo desprezado, fala assim, não é possível que Deus queira me usar. Deus tem falado ao seu coração. Deus tem mostrado para você que Ele quer te usar, que Ele quer que você o conheça e que Ele quer usar você na sua casa, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho. Ele quer transformar o mundo através da sua vida. E nós precisamos dizer sim ou não. Cabe a nós. Mas eu sou improvável, mas Deus quer te usar da mesma maneira. Ele quer te usar com certeza da mesma maneira. Então, em nome de Jesus, fica a seu critério. O que você vai dizer? Vou ou não? Humanamente é impossível. Para Deus, nada é impossível. Eu não tenho poder, e não precisa ter. Nosso Deus tem poder para usar os improváveis. Eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando aqui de Deus, que pode e quer te usar.
Deus tem te chamado, Deus quer falar ao seu coração, Deus quer transformar pessoas através da sua vida, quer encher a sua vida. Muitas vezes eu vejo pessoas assim que se sentem desprezadas e ficam ali numa depressão, num desânimo, numa amargura, numa angústia, sendo que quando você vem para Jesus, tudo isso que ficava ali sozinho, Deus vai acrescentando uma família, vai abençoando, nós vamos recebendo irmãos, pais, mães, e quando nós vemos, nós estamos lutando as lutas do Senhor e aquela solidão, foi embora há muito tempo atrás. Foi e a gente já nem lembrava disso. Então, deixa Deus te usar, mesmo que você se considere, eu não consigo. Consegue. Deus quer te usar porque você é uma bênção. Agora, se você olhar na Bíblia, o nome de Sangar, eu falei que aparece 2 vezes, poucas vezes, mas seu impacto foi gigantesco quando ele apareceu. Sangar aparece aqui em Juízes, mas quando você vê o impacto desse nome, o impacto que Deus fez através dessa vida, você talvez nem, mesmo tendo lido, não lembrava desse nome Sangar. Não é Moisés, não é Davi, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, mas você fala assim, mas esse nome existe mesmo? Vá ver, veja na sua Bíblia, por favor. Pega aí a referência que eu dei no início dessa palavra e veja como Deus usou de forma tremenda. Tremenda este homem foi usado, uma forma sobrenatural. Então, nós ficamos ali preocupados em fazer alguma coisa ou ter alguma coisa, mas Deus, Ele fala assim, eu quero usar aqueles que são improváveis, que ninguém dá nada. Então, Sangar não está pedindo reconhecimento. Sangar, ele só quis servir a Deus. Só isso. Muitas pessoas ficam na vida passando e buscando reconhecimento, que tem um nome popular, um nome conhecido, famoso na sua cidade. Deus não está preocupado com isso. Deus quer o seu sim. E Ele vai te usar de uma forma sobrenatural e tremenda. Sobrenatural e tremenda. Tá certo? Agora, veja que nos dias de Sangar havia medo. Nos dias de Sangar, eu até vou colocar aqui Juízes 5:6 agora, porque eu já estou quase encerrando. Nos dias de Sangar, os caminhos estavam desocupados. Então, nós percebemos que as pessoas tinham medo de viajar, estavam presas porque tinham inimigos por toda parte, o inimigo dominava, tá certo? E de repente Deus levanta um improvável, Sangar, com um aguilhão de cutucar, não era uma espada, não era uma lança, ele simplesmente, vou repetir, Juízes capítulo 3, no verso 31. Sangar feriu 600 filisteus com um aguilhão de bois. Davi, com uma pedra, derrubou Golias. Moisés, com seu cajado, ele abriu o mar. Mas com um aguilhão, Sangar, ele venceu os inimigos em uma batalha. Só ele. 600 filisteus, 600 inimigos ele derrotou. E a Bíblia diz assim, aqui mesmo, também este libertou a Israel. Olha que tremendo. Deus quer usar a cada um de nós. Pode ser de uma forma maior, pode ser de uma forma menor, mas Deus quer usar os improváveis, aqueles que não há holofotes voltados para eles. Não há holofotes, não há aplausos, são pessoas que ninguém dá nada, mas Deus está de olho. E eu coloco aqui para terminar para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você fale assim, Deus não vai olhar para mim, pastor, o senhor está falando, mas Deus não vai olhar para a minha vida. Será que Deus não vai olhar para a sua vida do mesmo jeito que olhou para Sangar?
Deus quer te usar sim para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus amigos, ser um canal de transformação nessa sociedade, nesse mundo que, como está escrito na Bíblia, nesse mundo tenebroso, nós vivemos dias terríveis e está na hora de você dizer sim ao Senhor. Deixa Deus te usar. Eu não estou falando de religião. Deixa Deus te usar. Jesus está te chamando. Jesus está te escolhendo. Ele não precisa ter um foguete, uma dinamite nas suas mãos. Ele precisa apenas do seu sim. E Ele faz o impossível através do improvável. Em nome de Jesus, pense bem nisso. Pense bem o que Deus pode fazer através da sua vida. Mas pastor, eu não tenho a proporção do que Deus pode fazer. Não se preocupe, apenas se entregue. Deixe o seu coração aberto para as coisas de Deus. Abra a sua palavra. Busque, do mesmo jeito que eu busquei o improvável. Busque estar na presença de Deus. Busque andar na presença de Deus. Busque saber os caminhos de Deus. Eu não estou pedindo para você ler a minha Bíblia. Eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia e deixar Deus falar com você. E termino essa palavra com esta frase: quando Deus decide usar alguém, preste bem atenção nisso, a falta de recursos nunca será maior do que o poder de Deus, a unção de Deus na sua vida. Deus quer fazer através da sua vida de forma sobrenatural e extraordinária. Quero só orar pela sua vida. Não olhe para o que você tem, não olhe para o que você é, olhe para o que Deus quer fazer da sua vida. Ele não está preocupado quem é você, quem somos nós. Ele está preocupado só com o sim. Só isso. Você está disposto a ir por mim? Sim, Senhor. Estamos aqui. Pai, no nome precioso de Jesus, eu quero abençoar esta vida e declarar sobre ela o teu amor. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem falado a esses corações, que o Senhor tem tocado nesses corações, que o Senhor sabe quem está nos assistindo neste momento. O Senhor sabe, Pai, o quanto essa pessoa tem te procurado e talvez não acreditado que o Senhor tem olhado para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, toca neste coração agora e transforma esta vida, transforma esta pessoa no improvável, aquele que ninguém dá nada, mas que o Senhor sabe quem é e sabe o quanto pode fazer. Pai, em nome de Jesus, usa-nos para despertar os improváveis, mas usa, Senhor, a cada improvável, aquele que está aí no seu canto quietinho. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor fez com Davi, tira ele de trás das malhadas e transforma ele num rei. Pai, assim faça, que muitos sangar, homens simples, pessoas simples, sejam levantados e escolhidos pelo Senhor nesse dia. Em nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Fique na paz.